E aí galera, nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões de potenciação. O primeiro item que nós temos que verificar é esse aqui. Eu tenho a ao cubo mais a quadrado que multiplica b elevado a zero, mais a mais 1 dividido para a elevado na quarta menos 1. Eu tenho que verificar se isso é igual a 2. E aí, o meu a é 2 e o meu b é 4. Então, não tem problema nenhum, né? É só eu substituir o a por 2, o b por 4 e calcular as potências, somar, dividir e ver se vai dar o 2 ali, né? Tenho essa expressão aqui. Bom, o 4, na verdade o b, eu nem preciso substituir ele, né? Porque a gente percebe o quê? Que eu tenho b elevado a zero. Qualquer número elevado a zero, a gente viu que dá o quê? Que dá 1, né? Então eu não preciso nem trocar o b por 4, eu sei que vai dar 1, qualquer valor que seja o b ali. O a eu vou ter que trocar, né? Então vamos lá. A ao cubo vai ficar então 2 ao cubo. Aí mais a quadrado fica então 2 ao quadrado. B na zero vai ficar 1. Então isso aqui vezes 1. Mais a, então mais 2. Mais 1. Dividido para a na quarta. Então eu vou ter 2 na quarta menos 1, né? E eu vou ter que verificar se isso é igual a 2. Então vamos lá. 2 ao cubo dá quanto? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, né? O 2 multiplica ele mesmo 3 vezes, então fica 8. Beleza. Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, então dá 4. Vezes 1 fica 4, mais 2 mais 1. Dividido para 2 na quarta. 2 na quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu multiplico o 2 por ele mesmo 4 vezes, né? Então vai dar 16. Menos 1. E eu vou ver se isso dá igual a 2. Então vamos lá. 8 mais 4 dá 12, né? 12 com 2, 14, mais 1, 15. Fica 15 dividido para 16 menos 1 dá 15. Então fica 15 sobre 15. 15 sobre 15 é igual a 2? Não, né? 15 dividido para 15 dá 1. Então 1 é diferente de 2. O que significa? Que o nosso primeiro item aqui, ele está falso. Esse item está afirmando que se eu dividir 2 elevado a 3 ao quadrado por 2 elevado a 2 ao cubo, resulta 1. Aqui eu só tenho que tomar um cuidado para não confundir o seguinte. Quando eu tenho 2 elevado a 3 ao quadrado, é diferente de eu ter isso aqui. 2 ao cubo elevado ao quadrado. Isso aqui é diferente, tá? Nesse caso aqui, o que acontece? A base da minha potência é o 2 e no expoente eu tenho uma outra potência, tá? No expoente desse 2 eu tenho 3 ao quadrado, que é uma outra potência. Quanto é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3 que dá 9, né? Então, nesse caso aqui, o que eu tenho é 2 elevado a 9. Já nesse caso aqui, o que acontece? Nesse caso é potência expoente sobre expoente, é o 2 ao cubo que está elevado ao quadrado. Aí sim, nesse caso aqui, eu multiplico os expoentes, que fica 2 na sexta, tá? Então eu só tenho que tomar cuidado para não confundir isso aqui. Se não tiver o parênteses, é porque eu tenho uma outra potência no expoente. Então nesse caso aqui, o que vai ficar? Vai ficar 2 elevado a 9 em cima, tá? Vamos colocar aqui então. Vai ficar 2 elevado a 9 dividido para quem? Então, 2 elevado a 2 ao cubo, quanto é 2 ao cubo? É 8, né? Então fica dividido por 2 elevado a 8. Como que eu vou dividir potências de mesma base? Eu conservo a base e subtraio o expoente, né? Então, a base é 2, eu vou conservar e subtraio o expoente. 9 menos 8 fica 1. Ou seja, essa divisão resulta 2 e não 1. O item novamente está falso. Esse item aqui é uma pegadinha clássica e muito aluno cai nele ainda hoje, tá? Ele fala assim, que 3 ao quadrado mais 3 elevado a menos 2 resulta 3 na zero, que é 1. Então o que acontece aqui? Esse item é uma pegadinha clássica que muito aluno malandrão que não estudou, ele ainda cai nesse item aqui. Então o que ele diz? Que 3 ao quadrado mais 3 elevado a menos 2 resulta 3 na zero, que é 1.
Ah, Gui, se tá somando, 2 menos 2 dá 0, então fica 3 na 0, tá certo. Não, né? Não vamos dar uma de malandrão aqui. Quando eu tenho soma de potências, a gente viu alguma propriedade envolvendo soma de potências? A gente não viu, né? Por quê? Porque não tem, tá? Quando eu tenho soma de potências, eu não posso fazer nada, não tem propriedade nenhuma. Eu tenho que resolver as potências separadamente e somar, tá? Então aqui o que acontece? Fica 3 ao quadrado, que é 9, e aqui nesse caso eu teria que inverter a fração para o meu expoente ficar positivo, mas eu nem preciso fazer nada disso, eu sei que isso já é falso, né? Só seria verdadeiro se fosse uma multiplicação aqui, né? Aí sim, conserva a base e soma o expoente, mas soma não tem nada a ver. A única coisa que eu posso fazer numa soma de potências é quando as potências são iguais. Por exemplo, se eu tivesse 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, por exemplo. Vamos colocar mais uma vez ainda, mais 3 ao quadrado. O que eu poderia fazer? Eu tenho uma soma de potências iguais. Como é que eu poderia escrever isso? 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes, né? Então eu poderia escrever dessa forma. 3 vezes 3 ao quadrado. Certo? O 3 ao quadrado está somando ele mesmo 3 vezes. Um acúmulo de somas é uma multiplicação. Eu poderia escrever dessa forma. Aí 3 vezes 3 ao quadrado fica 3 ao cubo. Tá? Mas eu só posso fazer alguma coisa com soma se for nesse caso aqui. Aqui não tem nada a ver, o item está falso, né? Por falar em pegadinha, o próximo item é mais uma pegadinha clássica. Olha só, a metade de 4 elevado a 10 é 2 elevado a 10. O aluno que quer dar uma de malandrão, que não estudou, o que ele vai pensar? Metade de 4 é 2, então acabou, tá certo o item. Não, não tá certo, né, galera? Não tem nada a ver. Como que eu faço para achar metade de alguma coisa? Metade eu sempre divido por 2, né? Não é isso? Então, se eu quero metade de 4 elevado a 10, eu vou dividir 4 elevado a 10 por 2, né? Então eu tenho isso aqui, 4 elevado a 10 sobre 2. Como que eu poderia dividir isso aqui se as bases fossem iguais, né? Quando as bases são iguais, eu sei que é só conservar a base e diminuir o expoente. Não vai resolver esse 4 elevado a 10 aqui. Você pode até conseguir, mas vai dar muito trabalho, tá? Não faz isso. O que eu posso fazer? Esse 4, ele pode virar base 2, né? É só eu lembrar que 4 é 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, né? Então, 4 é 2 ao quadrado, fica 2 ao quadrado elevado a 10. Né? Dividido por 2. 2 ao quadrado elevado a 10, expoente sobre expoente eu multiplico, né? Vai ficar 2 elevado a 20. 2 elevado a 20 dividido para 2, agora sim, é só eu conservar a base e subtrair o expoente. Então, 20 menos, se não tem nada no expoente é porque o expoente é 1, né? 20 menos 1 fica 19. Então a metade de 4 elevado a 10 é 2 elevado a 19, tá? O item não tem nada a ver, tá falso. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com notação científica, que é uma parte muito importante dentro da potenciação, que é o principal assunto que está caindo nos vestibulares, Enem, então é muito importante essa parte. Olha só, a questão diz que 1 grão de feijão tem 2,5 vezes 10 na menos 2 gramas, tá ok? Um saco de feijão, a questão diz que tem 5 vezes 10 ao quadrado gramas de grãos, o peso total dos grãos. Aí a questão quer saber, se eu pegar 920 sacos, quantos grãos terão, tá? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular o peso total que eu vou ter nesses 920 sacos e fazer o quê? Dividir pelo peso de cada grão, porque aí assim eu vou ter quantos grãos eu tenho nesse peso total, certo? Então é só a gente montar o probleminha. Vamos lá. Eu vou pegar então 920 sacos, 920, vou multiplicar pelo peso que eu tenho em um saco de feijão, né? Que é 5 vezes 10 ao quadrado. E aí eu vou dividir tudo isso por 2,5 vezes 10 na menos 2, que é o peso de 1 grão. Dessa forma eu vou ter o número de grãos que eu tenho nesses 920 sacos. Então é só eu resolver essa conta aqui. Então vamos lá. Então, dividido por 2,5 vezes 10 na menos 2.
tá? Então esses dois números aqui, eles estão em notação científica, né? Por quê? Porque é um número entre 1 e 10 que multiplica 10 elevado a um número inteiro, né? Número em notação científica, ele sempre é dessa forma. Um número entre 1 e 10 que multiplica 10 elevado a um expoente inteiro. Então, é o que a gente tem aqui. Então, como é que a gente faz para resolver essa conta? Bom, nesse caso aqui, se eu pegar o 5, eu consigo dividir para o 2,5, né? Eu posso dividir porque está multiplicando todo mundo em cima e embaixo também, não tem nenhuma soma ali. Então eu posso dividir. Então eu vou dividir o 5 por 2,5, dá 2, né? O 920 eu vou manter, fica 920 que multiplica 2. E esse 10 ao quadrado eu também posso dividir pelo 10 na menos 2, né? Como é que eu divido potências de mesma base? Conservo a base e subtraio o expoente, né? Então é o que eu vou fazer. Vai ficar 10 elevado a 2, aí eu subtraio os expoentes. Então vai ficar 2 menos o menos 2, que é o expoente de baixo. Né? Então tem que ter atenção aqui, vai ficar menos 2, certo? Então vai ficar o seguinte, 920 vezes 2 vezes 10 na 2 menos 2, esse menos com menos vai ficar positivo, então eu vou ter 2 mais 2 que dá 4, né? Então eu vou ter 10 na quarta, certo? Então esse 2 eu posso multiplicar pelo 920, né? Vai dar quanto? Vai dar 1840, né? Então 1840 vezes 10 na quarta. Aí a gente vai olhar o gabarito, não tem essa resposta aqui. Por quê? Porque esse número não está em notação científica, né? A gente tem que deixar ele em notação científica para encontrar a resposta. Como que a gente faz para colocar um número em notação científica? É muito fácil, né? Eu tenho que ter um número de entre 1 e 10 que multiplica 10 elevado a um expoente inteiro. Então o 10 elevado a um expoente inteiro eu tenho aqui. O problema é que o número que está multiplicando esse 10, ele não está entre 1 e 10, né? Ele é maior. Então, qual número eu vou ter que pegar que esteja entre 1 e 10? Eu tenho que pegar o 1,84, né? Ou seja, a minha vírgula que está aqui, depois do zero, né? 1840,0, quando o número é inteiro, a vírgula está depois do último número, né? Do último algarismo. Então a minha vírgula vai ter que andar quantas casas para ficar 1,84? Ela vai andar 1, 2, 3 casas, né? Então eu vou ter aqui o seguinte, 1,84 vezes 10. Aí o que acontece? A cada casa que a minha vírgula anda para a esquerda, eu somo 1 ao expoente do 10. A cada casa que a minha vírgula vai para a direita, eu diminuo 1 do expoente do 10. Nesse caso aqui, a vírgula andou 3 casas para a esquerda, né? Então eu acrescento 3 ao expoente do 10. Como era 4 mais 3, fica 7, né? Então, essa é a minha resposta, tá? 920 sacos vão ter, então, 1,84 vezes 10 na 7 grãos de feijão, tá? E o nosso gabarito é a letra A. Essa questão é muito interessante e bem recente. Ela trata, na verdade, de uma aplicação de potência que muita gente não conhece e não faz nem ideia de como resolver isso aqui. Mas não é tão complicado assim. Vamos observar. A questão pede qual é o algarismo das unidades de 9 elevado a 10. Professor, eu vou ter que resolver 9 elevado a 10 e ver qual vai ser o último algarismo? Não, não faz isso, tá? Tem um jeito bem mais fácil de fazer. Mas seria uma saída também, tá? Não vou dizer que é impossível, mas não faz isso. Bom, eu já coloquei para facilitar a nossa vida aqui as primeiras potências de 9. Então, 9 elevado a 0 a gente sabe que dá 1, né? Beleza. 9 na 1 dá 9, 9 ao quadrado dá 81, 9 ao cubo dá 729 e 9 elevado à quarta dá 6.561. Você já consegue perceber alguma coisa de interessante aqui? Olha só, se a gente analisar o último algarismo de cada número, eu tenho sempre 1 e 9, né? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 9, depois eu tenho 1, aqui eu tenho 9, depois eu tenho 1. E se eu fosse calcular o próximo número, 9 na quinta, o que você acha que iria acontecer? Vamos colocar aqui 9 na quinta. Bom, se eu quero achar o 9 na quinta, eu tenho que multiplicar esse número aqui por 9 de novo, né? Então a gente faz essa conta.
6.561 vezes 9. Então eu faço 9 vezes 1 dá quanto? 9. O resto da conta vai me interessar? O resto da conta não me interessa, né? Por quê? Porque eu só quero saber qual é o último algarismo. Então eu sei que é o 9. Pronto. Eu sei que o último algarismo aqui vai ser 9. O que vem depois, o resto do número não me interessa, eu só quero saber o último algarismo. Se eu fosse calcular o 9 na sexta, o que ia acontecer? Eu ia pegar esse número aqui e multiplicar por 9 de novo, né? Então vamos lá. Vou multiplicar esse número por 9. Eu faço 9 vezes 9 dá quanto? 81. Fica 1 e vai 8. Me interessa o resto do número? Não me interessa, só me interessa o último algarismo. Então a gente consegue perceber que vai ficar sempre repetindo o último algarismo entre 1 e 9. Vai ser sempre 1 e 9. Tá? O último algarismo aqui é 1. Se eu fosse calcular o próximo número, eu ia fazer 9 vezes 1 que dá 9. Depois ia dar 9 vezes 9. Ia dar sempre a mesma coisa. Então sempre vai repetir 1 e 9, tá? A gente quer achar ali o número, o último algarismo do 9 elevado a 10, né? Então aqui é só eu pegar 9 na 7, 9 na 8, 9 na 9 e finalmente o 9 na 10. E é só eu seguir essa ordem então, né? O último algarismo aqui era 1, depois o último algarismo aqui vai ser 9, aqui vai ser 1 de novo, aqui vai ser 9 e finalmente o 9 na 10 vai ser então 1. Esse vai ser o último algarismo, tá? Então o nosso gabarito é a letra B. Última questão para a gente terminar a nossa aula então, é uma questão bem interessante, olha só. Então o rapaz ele tinha uma planilha com números menores ou iguais a esse número aqui. Agora eu pergunto para você, quem vai ter uma planilha com um número desse tipo aqui, né? 5 elevado na 8 vezes 4 elevado na 7. Só uma questão de matemática, né? Mas vamos lá. Então o que acontece? Ele vai pegar dois desses números aqui e vai fazer a multiplicação. E aí a questão quer saber quantos algarismos, quantos dígitos tem que ter no mínimo essa calculadora para que apareça todos os algarismos do resultado dessa multiplicação. Então o que eu vou ter que pensar? Vou ter que pensar na pior das possibilidades. Se eu multiplicar os dois maiores números dessa planilha, quantos algarismos vai ter essa multiplicação? Por quê? Porque aí vai resultar o maior número possível que pode ter. Então eu tenho que pensar nesse pior caso. Qual que é o pior caso? Se eu tenho números que são menores ou iguais a esse aqui, significa que eu tenho um número que é igual a esse. Então o pior caso é multiplicar esse número por ele mesmo, né? Ou seja, multiplicar esse número por ele mesmo é elevar esse número ao quadrado, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar 5 elevado na 8, que multiplica 4 elevado na 7, e vou elevar tudo isso ao quadrado, porque isso aqui é o número, né? Aí eu tenho o pior caso, que é o maior número que pode dar nessa multiplicação. Ou seja, basta eu achar o número de algarismos que tem isso aqui, que aí eu vou ter a resposta que eu quero, que é o mínimo de algarismos que tem que ter aqui essa calculadora, né? Mínimo de dígitos. Bom, sempre que uma questão ela fala então de número de algarismos, vamos lembrar, eu tenho que de alguma forma transformar a minha multiplicação aqui em uma potência que tenha base 10, né? Porque aí quando eu tenho uma potência de base 10, eu consigo calcular os algarismos que eu tenho, né? É sempre o algarismo 1 seguido do número de zeros que eu tenho no expoente, né? Por exemplo, 10 na... Vamos colocar aqui, só para a gente lembrar. Se eu tenho 10 na 8, por exemplo, eu sei que eu vou ter o algarismo 1 seguido de 8 zeros aqui, né? 3, 6, 7, 8. E aí dá esse número grandão ali. Então a única forma de eu saber contar algarismos é transformar em base 10. Então é isso que eu vou fazer. Como que eu posso fazer transformar em base 10? Por enquanto, não tem nada que me sugira isso. Mas eu posso fazer o quê? Esse 4 aqui eu posso melhorar ele, né? Posso escrever um 2 ao quadrado? Vamos fazer isso então. Vai ficar o seguinte. 5 elevado na 8, esse 5 eu não posso simplificar, vou ter que deixar, que multiplica. 4 é 2 ao quadrado, então eu vou ficar com 2 ao quadrado, e isso aqui está elevado a 7. E aí tudo isso ao quadrado. Por enquanto eu vou deixar esse quadrado aqui, não vou mexer com ele, tá? Muito bem. Então vamos lá, 5 elevado na 8 vou manter. Esse 2 aqui tem expoente sobre expoente, fica 2 na 14 então, né? Então isso aqui multiplica 2 elevado a 14, e tudo isso está ao quadrado. Tá ok. O que eu vou fazer agora? Tá quase aparecendo o 10 que eu quero ali. Não, professor, não estou enxergando. Tá quase aparecendo sim.
Se eu multiplicar esse 5 com esse 2, vai dar o 10 que eu quero, né? Mas o que precisa que aconteça aqui para que eu possa multiplicar? Eu só posso multiplicar as bases quando os expoentes forem iguais, né? Lembra? Então, esse expoente do 2, que é 14, ele vai ter que virar 8. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 14 e abrir numa soma. Que soma que eu vou fazer? Vou fazer a seguinte soma. Eu vou fazer 5 na 8, eu vou manter. Esse 2 na 14, eu vou abrir em 2 na 8, mais 6. Por que eu abri o 14 em 8 mais 6 e não em 10 mais 4, por exemplo? Porque, só lembrando que quando eu tenho uma soma no expoente, eu abro essa soma numa multiplicação, né? Isso aqui vai ficar 2 na 8 que multiplica 2 na 6. E daí o 2 na 8 é porque eu quero que ele fique com o mesmo expoente do 5 na 8, porque eu vou poder multiplicar, né? Então como é que vai ficar isso aqui? Vamos passar aqui para cima. Então eu tenho lá, tudo isso aqui está ao quadrado, né? Não vamos esquecer. Eu tenho 5 elevado a 8, que multiplica 2 elevado a 8, que multiplica 2 elevado a 6, né? Lembra, quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui eu só fiz o passo inverso, né? E aí eu abri num 2 na 8 porque eu posso agora juntar com esse 5 na 8. Então, expoentes são iguais, eu multiplico as bases e conservo esse expoente. Então aqui eu vou ter 2 vezes 5, 10 elevado na 8. Que multiplica 2 na sexta, eu consigo resolver tranquilamente, né? Não tem problema algum, as potências de base 2 são tranquilas. 2 na sexta vai dar 64, né? Então eu fico com 64 vezes 10 na 8 e tudo isso aqui está ao quadrado. Agora eu vou pegar esse quadrado e vou jogar ele para os dois números que estão aqui, né? Sempre que eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação está elevada ao quadrado, eu posso colocar o quadrado para os dois termos separadamente, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ficar com 10 elevado a 8 elevado ao quadrado, que multiplica 64 elevado ao quadrado. Beleza. Quanto que vai dar 10? Aqui não é 8, né? Desculpa, aqui é 2. Que eu jogo o expoente que é 2, né? Então aqui eu vou ficar com 10 elevado a 8 elevado ao quadrado, multiplica os expoentes. Eu vou ter então 10 na 16, né? Que multiplica 64 ao quadrado, vai dar quanto? Eu vou ter que resolver, né? Quanto que vai dar 64 vezes 64? Vamos fazer essa conta aqui. Então, 64 ao quadrado, eu vou ter 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 6, 24 e 1, 25. 256. Agora por 6, 6 vezes 4, 24, fica 4, vai 2. 6 vezes 6, 36, com 2, 38. Então eu tenho 6, aqui dá 9, 2 com 8 dá 10, vai 1. 4.096. Então eu tenho 10 elevado a 16, que multiplica 4.096. Beleza, não ficou só a potência de 10. Só que esse número que está na frente, ele não vai influenciar em nada. Por quê? Sempre que eu multiplico por 10, por 100 ou por 1000 algum número, o que acontece? É só eu acrescentar a esse número a quantidade de zeros que eu tenho. Ou seja, se 10 elevado a 16, eu vou ter 16 zeros, eu vou ter o algarismo 1 seguido de 16 zeros, o que significa? É só eu multiplicar esse número, é só eu acrescentar 16 zeros a esse número, né? Então quantos algarismos eu vou ter? Os 16 zeros e mais esses 4 que eu tenho aqui. Ou seja, vai me dar um total, aqui então, vamos colocar aqui, um total de 20 algarismos, tá? E qual número vai ser? Bom, o número não me interessa, vai ter um cagalhão de zero para cá, né? Muito zero, mas não me importa qual é o número. O importante é que são 20 algarismos, então, gabarito é a nossa letra C.